Olá, pessoal do YouTube, hoje estou aqui para responder as perguntas que vocês deixaram lá no Instagram, mas não pense que por ser um vídeo, de resposta de perguntas será um vídeo tranquilo, muito leve, não, é um vídeo muito forte, porque as perguntas que vocês mandaram lá são bastante polêmicas e eu vou responder todas aqui, eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você. Bom, pessoal, antes de começar o assunto do vídeo, antes de ir para as perguntinhas, eu já vou pedir para você que não é inscrito no canal, se inscreva nesse canal, clica no curtir, comenta muito aqui embaixo se você gosta de vídeos, desse tipo, para eu trazer mais vezes. E se você não me segue nas minhas redes sociais, o Instagram é Kelly Salles Oficial e a página do Facebook Ministério Kelly Salles. Eu tô sempre deixando as perguntinhas lá e aí você vai poder participar aqui comigo, tá bom? Primeira pergunta que eu trouxe aqui, a pergunta é: Deus te mandou abrir o canal? Como foi e quanto tempo de canal? Bom, o canal eu acho que tem uns 2 anos e meio que eu gravo vídeos para o YouTube. Deus me mandou sim abrir esse canal, fazer isso, gravar os meus testemunhos. E tudo começou quando eu gravei um vídeo de um testemunho e a pessoa que participava do testemunho pediu que eu apagasse o vídeo, porque apesar de eu não falar o nome dessa pessoa, ela se sentiu constrangida. Eu apaguei o vídeo e Deus usou sim uma profetisa para falar comigo que eu não deveria ter apagado o vídeo, que eu deveria falar independente do que os outros pensassem a respeito. O canal começou a crescer muito rápido, a gente alcançou a marca de 100 mil inscritos em 1 ano de canal, e isso não é normal. Eu não conheço nenhum outro canal que tenha crescido nessa amplitude, nesse período de tempo. Deus está fazendo a obra dele, independente do que os outros pensam. A segunda pergunta que eu separei aqui foi a Daiane 30 que perguntou: como confiar e não ter insegurança que o esposo vai estar sozinho em casa e não vai ver pornografia? Gente, eu separei essa pergunta porque ela engloba muitas dúvidas de vocês, Como confiar, como acreditar, principalmente quando já passou por algo como eu já passei, E o que eu tenho para dizer para vocês é que a gente não deve confiar no homem e nem na mulher. No homem que eu digo maldito o homem que confia na força do braço do ser humano, Todo ser humano, ele é propenso a cair, até aqueles que nunca te deu motivo. Seu marido nunca te deu motivo, mesmo assim, você não deve colocar a sua mão no fogo por essa pessoa, simplesmente pelo fato de ser um ser humano, e todo ser humano, ele tem sim a possibilidade de cair, de errar, de pecar e te decepcionar, A palavra do Senhor fala isso, que nós não devemos confiar em seres humanos, e sim somente em Deus. Eu não estou dizendo aqui para você viver desconfiada, mas eu acredito sim que nós, quanto esposa, ou o marido em relação à esposa também, deve ter um cuidado, um certo cuidado, A gente deve ter vigilância. Então, tem pessoas que confiam tanto no esposo ou na esposa que deixa sozinho dentro de um quarto junto com o sexo oposto, Então, assim, eu acredito que isso é falta de vigilância. Você está confiando além do que você deveria confiar. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que está em pé, cuide para que não caia. E eu era muito assim, gente. Antes de acontecer tudo que aconteceu no meu casamento, eu confiava de uma forma que eu colocava a mão no fogo pelo meu esposo. E hoje já não. Hoje eu sei que ele é um ser humano e ele é suscetível, a cair a qualquer momento, assim como eu também sou suscetível a cair. Então, não se deve confiar cegamente. Tá entendendo? Então, eu acho que sim, você pode ter um certo cuidado. Eu acredito que a gente deve, sim, de vez em quando, não o tempo todo, isso não pode se tornar uma neurose na sua cabeça. Mas você tem que ter o cuidado de vez em quando, estar presente nas redes sociais do seu cônjuge, estar presente no histórico daquilo que ele costuma pesquisar, no histórico daquilo que ele costuma assistir, nos vídeos, tudo isso tem histórico. Graças ao bom Deus, a internet é um lugar onde deixa-se um rastro, A gente não faz as coisas na internet e aquilo simplesmente some, não. Por isso que os crimes da internet são crimes que dá para resolver. Por quê? Porque dá para saber quem fez, dá para saber de onde fez, dá para saber exatamente quando e como e onde mexeu na internet. Então, de vez em quando, eu aconselho sim
as pessoas a mexerem no celular do seu marido, da sua esposa, né? Se ele é uma pessoa ou ela que não quer que você mexa, que simplesmente surta quando você mexe no celular dele ou nas redes sociais dele ou dela, isso já é um indício de algo errado, tá? As pessoas que não fazem nada errado na internet, elas não têm por que se esconder. Então a senha fica liberada para todo mundo da família, né? Então eu penso assim, a vida da pessoa é um livro aberto, então não tem por que ela esconder. E aqui em casa é dessa forma. De vez em quando eu olho sim, eu vejo aonde que ele mexeu, aonde que ele navegou, quais os sites. Você pode sim encontrar algo que vá te decepcionar, mas que você pode muito bem trazer à luz numa conversa. Você tá tendo algum problema com esse tipo de coisa, né? Porque eu acho assim, gente, você não deve fechar o seu casamento, fechar o seu relacionamento de ter conversas muito sinceras. Fraquezas confessadas evitam pecados consumados. Fraquezas confessadas evitam pecados consumados. Então aqui em casa a gente tem muito aberto essa parte de que se você tá com alguma fraqueza, tá se sentindo tentado em alguma parte, vem e conversa. Então, mas ele pode abrir isso para mim, né? Ele pode falar para mim, olha, eu estou me sentindo tentado em tal área, eu estou me sentindo fraco, porque aí nós vamos tomar atitudes para que esse pecado não seja consumado, né? Então, eu acredito que você tem que ter um relacionamento aberto, de conversa, né? De confissão. Você tem que saber ouvir a fraqueza do outro para que você tenha uma mão estendida ali para te ajudar nas suas fraquezas, tá certo? É para isso que serve o esposo e a esposa, é para ajudar enquanto o outro estiver fraco. A Bíblia fala que quando tiver dois, um estiver fraco, o outro ajuda a levantar e não ajuda a jogar no mundo não, tá bom? Então é isso, eu acho que você não deve confiar que ele não tá vendo pornografia. Se você tá fazendo essa pergunta, eu acredito que você já deve ter vivido alguma coisa nesse sentido. Então eu acredito que você não deve deixar assim livre ao bel prazer de ficar mexendo sem ninguém ver. Eu acho que tem que ter sempre uma vigilância ali para identificar algum problema assim que ele acontecer. Já começou, hein, as polêmicas. Olha aqui, o Pablo Gabriel Costa perguntou como largar um vício, como ter forças. Pessoal, tem muitos testemunhos e muitos jeitos de largar vício, né? Eu, por exemplo, vivi na minha vida vários tipos de libertação dos vícios. Eu vivi a libertação instantânea e sobrenatural quando eu entrei dentro da casa de recuperação. Lá eu fui liberta das drogas, do cigarro, da bebida instantaneamente. Eu não senti vontade, eu não senti abstinência. Foi uma libertação assim, Deus tirou com a mão. Eu não tive mais vontade de nada. Mas saindo da casa de recuperação, depois de algum tempo, né, quem conhece meu testemunho sabe que eu voltei para o mundo em 2006, né, me separei do meu esposo, depois nós voltamos a nos casar, mas nesse período eu voltei a fumar cigarro. E quando eu fui parar de fumar cigarro desta vez, foi muito mais difícil. Eu senti muito mais a dificuldade, não foi instantâneo. Eu estava na igreja, eu já estava caminhando com o Senhor, né? Já tinha voltado para Cristo, mas eu não conseguia parar, foi muito mais difícil. E aí eu me lembro que eu olhei na caixinha do cigarro e eu vi aquele 0800 diz que pare de fumar. Tem lá na caixinha do cigarro. Eu liguei lá, eu já estava tentando muito, estava pedindo muito, orando muito, e Deus usou dessa forma, né, tão natural, para que eu parasse essa segunda vez com o cigarro. Eu liguei para esse número 0800 e uma pessoa me atendeu, provavelmente é uma psicóloga, uma pessoa preparada para atender pessoas fumantes que querem parar de fumar, e ela começou a dizer para mim que os meus dentes iam ficar amarelos, né, que a minha pele ia ficar envelhecida muito mais rápido. Ela começou a tocar onde mais ela achou que ia surtir efeito, e realmente surtiu. A partir daquele momento eu me lembro que ela falou algo que foi muito importante para mim, que foi a respeito da abstinência do cigarro. Ela falou para mim assim, o cigarro ele só tem abstinência de 48 horas, então se você vencer as primeiras 48 horas, você já venceu a abstinência, vai ser muito mais fácil depois. E eu lembro que eu fiquei com essa meta de passar a abstinência, e depois que passou eu já coloquei na minha cabeça, eu venci a abstinência, então eu não posso voltar, porque senão eu vou ter que vencer a abstinência de novo, e aí eu consegui parar de fumar. E eu também fiz um voto com Deus, que eu não louvaria Deus na igreja, eu não subiria no púlpito, eu não adoraria Ele, né, com algum hino, com algum louvor na igreja, enquanto eu não fosse liberta do cigarro. Eu estava indo para a igreja, estava com dificuldade de largar o cigarro, e fiz esse voto, e Deus usou dessa forma tão natural, né, que foi ligar para esse número,
para me libertar do cigarro. Então, o conselho que eu te dou é: ore, peça a Deus, porque Deus vai usar de diversas formas que Ele tem para usar para te libertar. Deus pode te libertar instantaneamente? Pode. Mas Deus também pode usar um médico para te passar um remédio que te ajude a parar. Eu não sei de que vício que você está falando, mas peça ajuda. A palavra do Senhor diz que se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Eu sou prova disso. Deus tem poder de te libertar, então peça ajuda. Peça ajuda na igreja, peça ajuda nos postos de saúde, peça ajuda. Bom, gente, a próxima pergunta aqui é da Graciele Espinosa, falar sobre as igrejas pretas e louvores emotivos. Ela quer que eu englobe esse novo contexto que surgiu no meio cristão, que é o movimento worship, né? Que tem aqueles louvores mais emotivos e as igrejas de parede preta. Bom, não é o tipo de igreja que eu frequentaria, né? Eu sou assembleiana, eu acredito que o templo, a igreja, ela tem que ser da forma como Deus quer, porque desde o Velho Testamento Deus fala exatamente como Ele queria que o templo fosse construído. Ele fala de detalhes do templo. E eu acredito que essas pessoas que começaram com esse movimento de pintar a igreja de preto são pessoas que gostam de um ambiente escuro, que gostam de um ambiente que parece, né, um baile, né, parece uma casa noturna, e elas resolveram trazer o gosto delas para dentro da igreja. Então, eu acredito que não tem nada a ver com o que Deus quer para o templo dele. É o que o homem quer para o templo de Deus, porque o homem, existe uma geração que está vindo aí, que está buscando agradar a si mesmo, a continuar com os seus gostos, mesmo servindo a Deus. Então, é aquilo que eu sempre falo, né? Você faz a sua vontade e Deus que lute para abençoar a sua vontade. Existe uma nova geração que pensa assim, que não pensa que as coisas devem ser da forma como Deus quer, que como Deus planejou, como Deus projetou. Não, essas pessoas, elas acreditam que a igreja tem que ser um ambiente onde elas se sintam bem em adorar a Deus, e não que Deus se sinta bem em visitar esse ambiente. Mas dentro desses ambientes, Deus vai encontrar muitos corações quebrantados. Então, é muito importante que quando você entra num lugar para adorar a Deus, seja ele qual for, você faça o seu culto. E o seu culto, ele começa lá fora da igreja. Não adianta nada você ter uma vida fora da vontade de Deus e chegar na igreja e querer cultuar. Bom, a Amanda Almeida Segal perguntou: é errado a mulher sustentar a casa, pois o marido que deve ser o provedor? Gente, essa resposta também é polêmica. Por quê? Se fosse há uns anos atrás, eu ia dizer que é errado. Eu acredito que o homem tem que ser o principal provedor da família, tá? Mas eu também não acredito no que eu acreditava antes, que é que a mulher muitas vezes pode ficar somente dependendo do marido, gente. Aí a gente cai naquela primeira pergunta a respeito da pornografia. A sua segurança, ela não pode estar no outro. A sua segurança pode estar em Deus. Mas no seu cônjuge, se a sua segurança estiver no seu cônjuge, você corre sim o risco. Se por um acaso essa pessoa te abandonar, porque muitas vezes não é nem a traição, às vezes o marido vira a cabeça e vai embora, abandona. Eu já vi isso acontecer. E aí o que acontece? A pessoa fica às vezes sem chão, né? A pessoa, além de tudo que ela vai passar, toda a guerra que ela vai passar espiritual, emocional, ela também vai passar a guerra financeira, porque ela não tem como se sustentar. Então, eu acho que a mulher, ela tem que ter, sim, uma forma de se sustentar. Ela tem que ajudar o marido financeiramente, porque automaticamente é uma segurança para ela. Se Deus o livre o marido, às vezes não é nem um pecado, gente, se o marido morrer. Tem mulheres que, se o marido morrer, ela está num mato sem cachorro, ela não vai ter uma casa para morar, ela não vai ter como pagar o aluguel. Com um filho, muitas vezes, pequeno, ou filhos adultos casados, como é que vai fazer? Sabe? Então, eu acredito que a mulher, ela tem que ter, hoje eu penso dessa forma. Eu acho que para ser crente não precisa ser trouxa, né? A gente pode ser crente, pode ser submissa e pode ter um pezinho de meia para caso alguma coisa der errado, Deus o livre que repreenda isso na tua vida, mas se der errado, se ele morrer, se alguma coisa acontecer, você não fique totalmente desamparada financeiramente. Pense nisso. E a última pergunta, que é tão polêmica quanto as outras, é da Luciana Nascimento, e ela diz assim: recebi uma profecia que eu tenho chamado para pregar, não tenho mais vontade de fazer a obra. E aí eu volto naquele mesmo contexto da igreja de parede preta.
Será que você foi chamado para o que você quer, para fazer os seus gostos ou para fazer o gosto de Deus? Né? Muita gente, eu também achava isso, gente, que chamado tinha a ver com aquilo que você gosta de fazer. Só que aí você observando as escrituras, você vê que Deus chamou pessoas para caminhar um caminho tão terrível, né? Os discípulos mesmo, ó, vocês vão caminhar, vocês vão pregar minha palavra, vocês vão ser perseguidos e por fim vocês vão morrer pela obra. Gente, eles aceitaram e foram. Aceitaram o chamado, mas vocês acham que eles queriam aquilo? Eles não queriam. Se alguém perguntasse, Pedro, você quer pescar seus peixinhos aí na sua praia ou você quer fazer a obra de Deus e depois morrer crucificado de cabeça para baixo? É lógico que ele ia preferir ficar pescando, gente, a vida mansa. Claro, era mais cômodo para ele. Mas ele aceitou o chamado por amor a Deus. E aí eu vou terminar esse vídeo com uma frase que tem impactado a minha vida. A salvação é pela graça, mas não é de graça. Tem gente que acha que a salvação, só porque ela é pela graça, ela é de graça, não custa nada. Você não precisa fazer nada. Não, não é assim, gente. A Bíblia diz que o reino dos céus é ganhado à força. Existe algo que você precisa renunciar. Existe você precisa, na verdade, negar-se a si mesmo, pegar a sua cruz e seguir a Jesus. Né? Então esse evangelho aí de flores, né? Venha como estás, fique como queres, não existe, é um evangelho que vai te levar para o inferno. E chamado, geralmente Deus vai te chamar para caminhar um caminho de espinhos, um caminho igual ele caminhou, né? Você acha que era a vontade de Jesus estar lá na cruz? A vontade dele não era não, porque ele falou, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua. Ou seja, nem Jesus, se ele pudesse escolher, a vontade dele não ia ser morrer na cruz. Mas ele decidiu se entregar para fazer a vontade do Pai. Isso é muito importante. Isso é muito importante de você começar a analisar para você ver que você não tem que fazer a sua vontade não, filho. Você tem que renegar a sua vida. Você tem que negar suas vontades. Tá entendendo? Você tem que renunciar às suas vontades para agradar a Deus. A salvação é pela graça, mas ela não é de graça. Sabe quanto que ela custa? Tudo. Ela custa tudo o que você tem. É muito forte. Deus quer que você entregue tudo. Deus abençoe a sua vida, que esse vídeo possa ter edificado a sua fé. Se vocês gostaram de vídeos assim, gente, comente aqui embaixo que eu faço mais vídeos respondendo as perguntas de vocês, tá bom? Deus abençoe, um beijo, fiquem na paz e fiquem firmes, em nome de Jesus. Tchau!